Meu, quanta família, né? Ah, Nossa, essa festa aqui foi bem legal. Essa festa aqui lotou. boa noite. Aqui no Haiti, eu e o Wallace. Eu nem posso ficar vendo muitas fotos aqui que eu já começo a chorar, né? Já fico emocionado já. Nós recebemos um chamado para pastorear uma igreja no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente. Eu tinha 26 anos e nós largamos tudo, né? Largamos família, largamos empregos e de repente a gente recebeu esse chamado e a gente largou tudo para pregar o evangelho no interior de São Paulo, num bairro bem humilde, numa igreja com 25 pessoas. Eu lembro também de uma história que eu acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus. Eu tinha já em torno de 3 anos lá em Presidente Prudente e o meu pai foi dar banho em mim e quando ele ligou o chuveiro a água estava gelada. Muitos de vocês conhecem essa história, inclusive. E eu lembro da seguinte oração que ele fez: Deus, pelo menos o meu filho não precisa passar por isso, eu não quero que ele tome banho gelado. Eu lembro da oração dele muito sincera, ele estava até chorando, inclusive. E eu falei: pai, desliga e liga de novo. E meu pai desligou o chuveiro e ligou de novo e estava gelada. Só que assim, eu era uma criança, eu não entendia, mas eu tinha uma plena convicção de que ia sair quente a água. E eu falei: não, pai, mais uma vez, desliga e liga de novo. E na segunda vez que ele desligou e ligou novamente o chuveiro, a água estava quente. E foi um milagre que a gente vivenciou junto ali, eu e meu pai. E até hoje a gente lembra e se emociona dessa história. Eu lembro das imagens desse dia. Foi um tempo muito bom e eu me emociono porque a maneira que a gente teve que deixar foi bem difícil, porque nós não esperávamos. Nós tínhamos ido embora para pastorear a igreja e permanecer na cidade longos anos, mas 3 meses depois nós entendemos que nós precisávamos voltar. Quando nós fomos, nós estávamos convictos que era o que tinha que ser feito, o chamado ardia no nosso coração e nós tínhamos certeza que era um direcionamento de Deus. Quando nós tivemos que voltar, a primeira sensação que nós tivemos é que parece que a gente estava voltando atrás, né, de uma decisão que a gente sabia que era de Deus. Mas no caminho eu comecei a questionar o porquê dessa volta tão repentina, apesar que esses 3 meses foram um grande intensivo de tudo que a gente vive hoje. Foram os 3 meses mais longos e mais profundos com Deus que nós tivemos. E no caminho foi muito claro, assim, eu ouvi a voz de Deus dizendo que Deus começaria algo novo na nossa cidade. Quando eu falei isso pro Júnior, ele não aceitou. Ele meio que questionou que eu não estava ouvindo a Deus, mas eu tinha certeza. E eu disse: o Senhor me deu essa certeza. Se é tu mesmo que falou comigo, agora fala com ele. Porque eu tenho convicção que é a tua voz, mas eu quero que o Senhor fale com ele, que ele tenha essa mesma certeza que eu tenho. Como vai ser, eu não sei. Mas se o Senhor está dizendo para mim que vai começar algo novo, eis-me aqui. E eu precisava ter a certeza no meu coração. Então começou um processo de oração que durou 4 anos, onde eu fiz muitas provas com Deus. E uma das provas que eu fiz com Deus para plantar uma igreja é que Deus me desse de fato o nome da igreja. Eu tive um sonho e nesse sonho eu via uma pombinha com um ramo de oliveira no bico e ela estava voando e ela pousou em cima de uma placa que estava escrito Reviver. Então eu pensei, Deus está me mostrando de fato o nome da igreja. Eu congregava já com o pastor Júnior em outra igreja. Ele conversava muito com a gente e ele tomou a decisão, né, de deixar aquela igreja para orar por um sonho que tinha no coração dele. E na semana seguinte, eu, com muita ousadia, também me desliguei dessa igreja e procurei ele. Na época ele disse: nossa, mas você não deveria ter feito isso. Aí eu disse: não, onde você for eu vou com você. E eu lembro muito bem que as primeiras reuniões foram na minha casa, na área lá de casa, e a gente sonhava muito. Foi uma coisa maravilhosa, construir isso tudo junto com o pastor Júnior e com a pastora Michele. Um pouco antes do início da Igreja Reviver, eu passei por um quadro clínico bem complicado. Do nada começou a surgir manchas vermelhas pelo corpo e aquelas manchas começaram a ficar escuras e necrosar. Ali eu passei por vários médicos, vários exames, por hematologista, oncologista, e ninguém descobria o que era aquela doença. E a doença ela estava se alastrando cada vez mais e fazendo exames após exames, ultrassom, exame de
sangue e os médicos não descobriam o que realmente eu tinha. E chegou a um ponto de eu ficar literalmente desesperado, assim, porque eu via que era um momento difícil na minha vida, ninguém descobria e a doença só evoluía, a ponto da pele morrer e os médicos terem que raspar e arrancar aquela pele morta para que não contaminasse a pele boa. E eu lembro que numa quinta-feira, naquela época eu já não trabalhava mais, porque eu não conseguia me mover direito. O simples fato de esticar e dobrar o braço para mim doía demais o meu corpo. O que eu queria era só ficar deitado, parado, porque só levantar e ir ao banheiro doía muito. Tomava remédio, mas o remédio ele aliviava por algumas horas. E eu lembro na quinta-feira, aquela noite eu chorei muito. Eu falei, Deus, por que eu tô passando por isso? Será que eu fiz algo tão terrível a ponto de ter essa enfermidade? E eu, sinceramente, achei que não iria sobreviver naquela noite. E naquela sexta-feira, eu fiquei o dia todo deitado na cama, porque tudo doía. Nessa época eu já fazia exame 2 vezes por semana para acompanhar os leucócitos que medem a infecção no sangue, né? E estava extremamente elevado, assim. Os médicos sabiam que tinha um problema muito grave no meu corpo, só que não fechava quadro clínico. E os médicos passavam para amigos, que passavam para amigos de amigos, e ninguém conseguia fechar um quadro clínico para saber o que tratar. E eu lembro até hoje que numa sexta-feira, num culto de oração, eu falei, eu vou na celebração hoje, porque eu não sei quanto tempo mais de vida eu tenho, então vou fazer o melhor que eu posso. E eu fui, mesmo com muita dor, e eu lembro que eu fiquei na última cadeira. E no final, na época era Júnior, era pastor Júnior, ele chamou todo mundo que estava com uma enfermidade para vir à frente fazer uma oração, que ele queria orar. E eu lembro que várias pessoas já oraram por mim, até retiros eu estava participando. Eu lembro uma vez que, mesmo com a enfermidade, com dores no braço, eu falava para mim mesmo, não, mas eu não vou parar. E ali nós tínhamos um retiro, semanas atrás, e eu fui no retiro. Só que naquela noite eu senti tanta dor que 2 horas da manhã, o Itamar me pegou e levou para o hospital. E aí, naquela sexta-feira, quando o pastor Júnior chamou o pessoal na frente, eu fui e falei, Deus, eu supliquei ao Pai, me ajuda, me cura. E enquanto o pastor Júnior ministrava, eu senti algo que eu nunca havia sentido antes. É um calor que vinha e pegava o corpo inteiro, desde a planta dos pés até a cabeça, eu senti meu corpo ferver. Algo incrível. E ali Deus falou comigo, Alisson, tu tens um propósito no ministério de Cristo. E eu vou te dar mais uma chance, filho. E naquele momento eu senti que eu fui curado. Através da oração do pastor Júnior, Deus usou a vida dele, mas Deus me deu uma direção também, um propósito que é de servir ao ministério dele. E na segunda-feira eu voltei, naquela semana eu ia fazer um exame de medula óssea, mas antes tem que fazer um exame de sangue para ver como é que estavam os parâmetros. E na segunda-feira eu fiz o exame, na terça quando eu fui no médico, ele ficou surpreendido porque os leucócitos que estavam extremamente altos estavam tão baixos a quase normalizar. E ela falou, não sei o que aconteceu. Foi realmente um milagre na tua vida, porque foi algo que eu nunca presenciei. Mesmo tomando medicamentos, levaria dias para baixar esse índice. Então posso dizer que você já está se recuperando, você já está curado. E ali, tempo depois, eu fui descobrir que um dos votos do pastor Júnior para a Igreja Reviver era a minha cura. Então hoje eu posso dizer que eu estou aqui vivo graças à Igreja Reviver. Onde o médico raspou toda a pele, ficou a cicatriz para lembrar do que eu passei. Cada vez que eu olho, eu lembro que foi uma nova oportunidade que Deus me deu. E eu tenho para mim assim que a minha vida é servir, entendeu? Parece que se um dia eu sair da igreja, eu acho que não tenho mais propósito. Por isso que eu sou tão intenso no que eu faço. Lembro muito bem do dia do nascimento da minha irmã, da Isabela, e eu lembro que eu e o pai, a gente estava sentado numa cafeteria no hospital, e o pai recebe uma ligação. Eu lembro dele falar assim, sim, estou sentado. Depois que eu escutei a história novamente, eu entendi a pessoa que tinha ligado para o meu pai tinha perguntado, Júnior, estás sentado? A gente vendeu todos os teus imóveis em Blumenau. Isso era uma das provas que meu pai tinha feito com Deus, que esses imóveis que tinham sido recebidos por herança para minha mãe, eles teriam que ser vendidos até o dia do nascimento da minha irmã. E o meu pai conta hoje, no dia do parto da minha irmã, ele acordou e pensou, bom, então não é para eu abrir a igreja. E exatamente no momento em que a gente deixou minha mãe para fazer o parto e ela foi, de fato, dar à luz à minha irmã, a gente estava na cafeteria, quando ele recebe essa ligação e mais uma prova é confirmada. Eu lembro a gente indo no quarto do hospital e minha mãe, sem saber de nada, meu pai conta somente o seguinte, Michele, teus imóveis em Blumenau foram vendidos, e a minha mãe fala o seguinte, então aplica tudo na obra de Deus. Quando eu recebi a herança, não foi uma decisão, foi algo muito espontâneo, que eu entendi que eu tinha que devolver para Deus. Por mais que era uma herança muito significativa em valores, eu entendo que tudo que Deus já fez na minha vida, tudo que Ele vinha fazendo e continua fazendo,
seria uma oferta de gratidão, uma devolução a Deus por tudo que Ele tinha feito. E naquele momento a minha oração foi: Deus, que esse pouco que eu te entrego possa fazer muito pela tua obra. A minha intenção era que muitas e muitas vidas pudessem ser abençoadas a partir daquela oferta. E surgia então a oportunidade de estar plantando um novo ministério através do pastor Júnior. E quando nós conversávamos sobre isso, me lembro que uma das vezes eu disse a ele assim: não, eu estou contigo, eu vou estar junto contigo. E ele me indagou, ele disse para mim assim: pastor, você já orou? Já falou com Deus? Já fez provas com Deus? Não venha se Deus não responder às provas e se Deus não confirmar todas essas provas. Exatamente, foi isso aí. E ele não convidou a gente, não. Ele disse que a gente tinha que fazer as provas. Mas isso ardia no nosso coração. Era algo assim que queimava dentro do nosso coração de ter uma igreja que fosse assim, de dentro para fora, que pudesse assim ajudar a sociedade. É isso que mais ardia dentro do nosso coração. Tenho grandes memórias também com a família do pastor Silva. O Tiago, que é baterista aqui na igreja hoje, chama até hoje de tio, porque pro meu pai ele é um irmão e para mim, de fato, ele é da família. Pastor Silva acreditou no meu chamado e eu louvo a Deus pela vida dele. Então, quando o pastor falou comigo sobre a abertura da igreja, eu falei para ele: olha, daqui 5 anos a gente volta a conversar para saber a confirmação daquilo que Deus realmente falou com você. O pastor disse para nós que tinha alugado o galpão e ele mostrou o galpão para nós. A gente foi à noite, o galpão não tinha energia, aí nós tínhamos a chave para abrir o galpão, então a gente alguém colocou o carro dentro, deixou o farol ligado para a gente poder enxergar. E eu lembro que todo mundo trabalhava em seus empregos e a gente tinha um desafio de, no mínimo, fazer um contrapiso. Era um galpão que tinha lajotas, lajota como de uma rua. E naquela época, a gente se dedicava no sábado e no domingo, como alguém que constrói a sua casa. Como alguém que diz assim: eu vou me casar e eu preciso construir a minha casa para morar. Então, a gente saía de casa no final de semana, no sábado e no domingo. Sem hora para voltar. Sem saber o que ia acontecer, sem nunca ter segurado uma pá de construção, uma colher de pedreiro na mão. Para mim, pelo menos, a mão de um auxiliar de escritório, de um contador, no sábado e no domingo ficava calejada porque estava construindo uma igreja. O sentimento que vem ao ver um pouco da história da igreja, algumas fotos. Oh, Jesus. Ah, pai, eu tenho essa foto é minha. Essa foto mostra como a igreja começou. Colocar a mão no arado. Eu me emociono, porque aqui tem o meu marido que começou com a gente. Ele não está mais aqui, ele foi um dos 8. Mas o amor que o Itamar tinha por essa igreja foi muito grande. Para mim é muito difícil, porque ele foi realmente um grande amigo, uma coluna na nossa igreja. Tem amigos que deixam saudade, que é o Itamar, o Creverson e o pastor, nós 4 numa foto, e alguém registrando, provavelmente a pastora Marli. Então, é uma foto que é a nossa história. Mostra nessa foto que ninguém negou colocar a mão no arado. Hoje em dia a igreja é grande, a igreja é bonita, mas poucos sabem o que foi feito no início. Realmente virar massa, varrer a igreja, formar a igreja Reviver, foi um sonho que se realizou. A gente marcou a data da inauguração. Claro que os desafios são gigantes, são grandes. Foram várias provas que o pastor Júnior fez, 20 provas com Deus. Eu fiz 3 provas com Deus para saber se realmente era isso que Deus queria para as nossas vidas. Dentre esses grandes desafios que a gente enfrentou, eu lembro que no dia da inauguração, o pastor Júnior ele estava bem preocupado. Ele começou a dar ouvidos às vozes de pessoas que eram contra, que falavam contra. O Júnior estava muito nervoso. Passou o dia chorando, todo mundo dando força, pastor Anísio dando força para ele. E eu me lembro que a pastora Michele me ligou no início um pouco finalzinho de meio-dia, finalzinho do meio-dia, ela me ligou, pediu que eu fosse até a casa do pastor Júnior, que ele estava muito preocupado, estava pensando até em não inaugurar a igreja naquela data. E eu fui lá, orei com ele, ungi seus pés, suas mãos, sua cabeça, oramos juntos. E depois ele só chorava porque ele sabia que o desafio era muito grande, ele sabia que as lutas seriam muito grandes, mas de repente ele pega a palavra de Deus, ele abre num texto em Isaías, e
aí tudo muda, tudo se transforma, voltou aquela garra, voltou aquela fibra. E ali Deus realmente mostrou para mim que Ele estava comigo e que Ele queria, de fato, que eu plantasse uma igreja aqui na cidade, e assim nós fizemos. Nascia a Igreja Reviver em Itajaí. Aquele sábado, 10 de abril de 2010, marcou muito a gente, porque a igreja estava realmente com muitas pessoas, muitos convidados, muitos amigos. A igreja tinha cerca de 250 cadeiras, nós contamos próximo de 280 pessoas, a igreja cheia, muito linda. Só que no dia seguinte veio a realidade. 8 pessoas. No domingo, a primeira celebração mesmo, após a inauguração, 8 pessoas. E aí nós começamos, mas com a mesma alegria do um dia anterior de ter 280. Sabíamos que a realidade era aquela. Eu lembro de vários preparativos da igreja, lembro dos TNTs, das cortinas lá no fundo do altar. Era cortina de TNT, forro de TNT. Isso foi na preparação, né? Quando a gente preparou a igreja para a inauguração, o forro da igreja a gente fez assim, baloado com TNT bonito. TNT tudo com excelência, preto. Não pode esquecer aí, isso. O forrozinho TNT branco. Fizemos algo muito maravilhoso, né? TNT fazia parte da Igreja Reviver. Quando nós começamos a igreja, no primeiro ano, a igreja não tinha funcionário. O funcionário era o pastor Júnior só. Ele era o patrão, ele era o funcionário, ele era o servente, ele era o faxineiro, ele era o organizador de cadeira. Eu lembro que a gente, em 2011, a gente teve uma enchente na cidade e o pastor decidiu fechar a igreja. As águas já tinham baixado, sábado e domingo. Na sexta-feira tinham baixado as águas. Nós não fizemos culto nem de jovens, nem de domingo de manhã, nem domingo à noite. E era começo de mês, assim, e eu lembro que o pastor, ele tomou a decisão de não fazer culto. Ele disse, pastor, assim, só para te avisar, o aluguel nosso vence na quarta-feira. Então, se a gente não tiver culto, a gente não tem receita, a gente não tem entrada para pagar o aluguel. E eu lembro que a gente disse, não, a gente vai ajudar os irmãos a recuperar suas casas. Limpar suas casas e tudo mais. E o pastor Júnior até falou, né? Deus vai prover. Calma. Deus vai prover, calma. Confia nele. E a gente foi. Na época eu fazia faculdade ainda, aí terça-feira eu não estava no culto. A gente só fez culto na terça. Então assim, pós-enchente, culto de terça-feira, um culto de dia de semana, um culto sempre com poucas pessoas. Nosso primeiro ano de igreja. E eu lembro que depois do culto, a gente conversou, ele foi lá em casa, porque pra gente fazer conferência, arrecadação da igreja e tudo mais, que a gente sempre fez de forma muito transparente. Naquele dia só uma pessoa tinha ofertado ou dizimado, enfim. E aí bate o desespero, né, porque a gente sabia do desafio que teria na manhã seguinte. Mas Deus, ele é surpreendente, porque naquele dia uma única pessoa, ela ofertou, dizimou, enfim, o valor exatamente do aluguel nosso. Então, esse tipo de milagre que a igreja vive a cada dia, que ela viveu no primeiro dia, que ela viveu no segundo, que ela viveu no primeiro ano, que ela viveu no terceiro ano, até hoje. São desafios como este. A diferença é a proporção. Eu lembro até hoje, o dia que minha mãe descobriu que estava grávida e eu descobri que eu ia ser o irmão mais velho. Para mim foi a realização de um sonho. Minha irmã, Isabela, é minha princesa, né? Eu não consigo separar muito bem a minha infância da igreja, porque eu cresci aqui, vivi toda a minha infância aqui. Eu brincava dentro da igreja, eu vivia com a minha família dentro da igreja. Também, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu lembro que o meu pai foi fazer missão no Haiti, pro nosso projeto da igreja lá no Haiti. Eu não lembro certinho, né, mas a minha mãe me conta que eu fiquei com febre muito forte, assim, bem gripada, doente, enfim. E eu lembro muito que eu ficava com tanta saudade dele que eu pegava uma camisa, eu passava o perfume dele e eu só dormia quando eu estivesse abraçada com aquela camisa pra lembrar dele, assim. E eu lembro que também quando ele voltou, ele ainda voltou bem doente. Então, pra mim, essa renúncia foi bem difícil, na verdade, porque eu tinha que abrir mão do meu pai para que ele pudesse abençoar mais pessoas ainda. Eu lembro que a gente começou a fazer leituras da nossa cidade e uma das coisas que nós queríamos implantar de imediato era uma ação social, ou seja, abrir uma associação. Eu lembro que uma vez eu e o pastor Júnior, nós fomos até Curitiba visitar um pastor, o pastor Natanael, tinha uma obra social muito grande e eu lembro que a primeira coisa que ele olhou para nós e disse assim, o que vocês querem fazer com obra social? Aí nós queremos ajudar a nossa cidade. Ele assim, vocês não vão envergonhar o nome de Jesus? Se vocês não vão envergonhar o nome de Jesus, eu vou ensiná-los.
Aí nós falamos, não, nós queremos honrar o nome de Jesus. E assim o pastor Nathanael nos passou tudo que a gente precisava saber para dar os primeiros passos na área social. Fomos começando, Deus foi abrindo portas, e o primeiro projeto que a gente abriu foi o Conviver, Centro de Recuperação Feminino, e ali começou uma história muito bonita, cuidando de mulheres com problemas de uso, abuso de substâncias psicoativas, doentes de AIDS, TB. Foram desafios que foram sendo vencidos a cada dia, a cada momento. Para mim, uma das épocas mais felizes do ano era o Dia das Crianças. Não para eu ganhar presente, mas eu lembro que a gente fazia grandes festas na cidade para receber crianças e entregar presentes. No Natal a gente ia nas comunidades entregar panetone e presente para as crianças também, e isso me marcou muito, me dava uma ansiedade para chegar a esse momento, porque eu amava ajudar as pessoas, poder contribuir de alguma forma. E muito engraçado que eu me lembro é que quando começou, era a base de 3, 4 carros que paravam na frente da igreja. Então eu chegava em casa, eu ligava para ele e dizia, Júnior, tinha 4 carros na frente. No outro culto, eu chegava em casa, eu ligava para ele, Júnior, a mãe viu, a mãe contou quantos carros tinha. Já tinha 7 a 8 carros. Aí depois foi aumentando, cada vez mais. Aí quando estava em 20 e pouco, eu disse, meu Deus, Júnior, já não dá mais nem para contar. Já tem muitos carros, de 20 a 20 e pouco. Eu ia contando e dizendo para ele. Isso aí foi muito tempo. Aí foi indo e olha, não demora, a igreja aumentou. Bom, quando começou a organização dos ministérios, nós fazíamos parte já do corpo pastoral da igreja, nós mesmos tínhamos que ser líderes dos ministérios. Então, quando o pastor viu que a igreja estava crescendo, que estava aumentando a quantidade de pessoas, ele chamou a pastora Michele e disse, vocês precisam começar o culto infantil. Aí olhamos uma para a outra e disse, como? Vocês vão começar a fazer o culto infantil aqui na minha sala. E a sala era muito pequena. Era tão pequena que dentro da sala já tinha até o banheiro. Então eu simplesmente olhei para o pastor e disse, pastor, como que a gente vai fazer o culto infantil nessa sala pequena? Ele simplesmente olhou para nós duas e falou, não sei, mas vai dar certo. Começamos com todas as crianças juntas, todas as idades misturadas. O pastor, ele nos convidou para fazer parte do diaconato da igreja. Então, desde 2010, eu e a pastora Anne fizemos parte do Ministério de Diaconato, o qual até hoje ainda somos líderes. O pastor Ivonei, a pastora Marli, o Itamar foram nossos diáconos no início. Por quê? Porque não tínhamos. Então a gente tinha que cuidar de todo o culto, do banheiro, porque só tinha um. Nós éramos pais de 2 adolescentes. E aí nós pensamos assim, nós vamos começar o Ministério de Adolescentes com as nossas filhas. Então, assim começou a igreja, cada um cuidando com a sua família e falando do amor de Deus. Isso foi crescendo. E eu lembro que quando o templo ainda era só ventiladores e estava ficando muito quente, a gente tinha que comprar ar-condicionado e foi uma grande dificuldade, foi um grande desafio. E quando a gente comprou os ar-condicionados, aquele momento para mim foi uma grande vitória. Eu lembro que o Itamar, ele trouxe vários potes de sorvete. A gente celebrou como uma família mesmo sendo uma criança, me marcou demais. Até hoje eu tenho a cena desse momento, a gente comemorando e celebrando os ar-condicionados da igreja. Lembro que a gente comprou aparelhagem de som toda fracionada, que não tinha recurso. Lembro da primeira bateria que a igreja teve. Sempre que a gente dava um passo, era uma grande conquista, uma grande celebração, em família mesmo. O nosso galpão era 300 metros quadrados, então em 6 meses a igreja já estava lotada, já estávamos fazendo 2 cultos. E eu lembro que nós estávamos numa vigília com 21 pessoas e Deus falou fortemente no meu coração, atravessa a rua e ora no terreno da frente. Aí eu chamei aquelas pessoas que ali estavam comigo e nós fomos até o terreno da frente e ali nós oramos. Eu lembro que era um terreno, uma empresa onde vendia pedras e na hora eu fiz um ato profético. Ninguém entendeu nada. Eu lembro que eu até olhei para minha mãe, assim, o que o pai tá fazendo. Cada um pegou uma pedra, e aí minha mãe me explicou o que estava acontecendo ali, né? Que aquela pedra simbolizava uma família. E eu lembro que eu procurei a maior que eu conseguia encontrar naquele momento. E fomos ali para frente, oramos, e ele profetizou, aqui nesse terreno, não é mais um terreno de pedra, colocar pedras, e sim colocar pessoas. E nós começamos a jogar, eu fico arrepiado com isso.
eu estava com 1 litro de óleo na mão e eu comecei a ungir o terreno e pedir para que ele jogasse aquelas pedras e profetizassem que aquelas pedras seriam transformadas em famílias restauradas no altar do Senhor. Era de madrugada, realmente algo incrível assim, o que Deus estava falando conosco naquela noite. 4 dias depois eu estava na frente da igreja varrendo e se aproximou um senhor e ele disse: eu queria falar com o pastor da igreja. Eu disse: eu sou o pastor da igreja. Não, mas eu queria falar com o responsável. Eu não passei nenhuma credibilidade para ele, talvez por ser muito novo na época, e ele disse: não, mas eu queria falar com o responsável da igreja. Eu disse: não, mas eu sou o responsável. Ele disse: eu queria conhecer a sua igreja. Entrei no galpão, era 300 metros quadrados, tinha um banheiro só, e mostrei tudo para ele, e eu disse: essa é a igreja. Ele disse: olha, eu passo aqui todo dia na frente e algo dentro de mim diz que eu preciso fazer algo. E eu até então não estava entendendo o que ele estava falando, mas em seguida ele disse: olha, eu sou o dono do terreno ali da frente. Quando ele disse isso, eu já não sentia mais as minhas pernas. E ele em seguida disse: olha, eu sinto de construir uma igreja para você. E naquele momento realmente eu pude ver o poder da oração, o poder da obediência. Quando nós realmente obedecemos, Deus, ele traz à existência aquilo que não existe para nos abençoar. Então foi algo tremendo. Em 6 meses ele construiu a igreja e nós só atravessamos a rua para um lugar 3 vezes maior, para a glória de Deus. Quando nós fomos assinar o contrato de locação do segundo espaço, eu, por não conseguir alcançar a visão que o pastor sempre teve, lembro que eu estava bem feliz. Ele também, enfim, a gente estava contente. E eu lembro que eu disse para ele que estava surpreso com o que Deus estava fazendo em tão pouco tempo. Porque nós saímos de 8 pessoas em 2010 para mais de 200, 300 pessoas em 2012. E era um crescimento que a gente não esperava. Sonhava, mas não esperava. E eu lembro que eu falei para ele assim: nossa, eu estou surpreso com tudo que Deus está fazendo com a gente através de nós. Eu lembro que ele olhou para mim, dentro na fila, no balcão do cartório, nós dois estávamos assinando o contrato. E ele disse assim: Ivonei, isso aqui é só o começo, Deus vai fazer muito mais ainda. Então, o segundo templo, quando a gente saiu da oficina para o templo da Ressacada, o que mais me chamou a atenção foi que quando nós fechamos ali o contrato de aluguel, realmente era um contrato bem superior ao que nós tínhamos na época. E eu pensei: poxa, a igreja ela vai ser construída em 1 ano, então daqui a 1 ano a gente vai ter condições de bancar o aluguel, todo o sistema de infraestrutura de som e tudo mais. E outra coisa, fato legal, né, que aconteceu na construção é que nós íamos lá, escolhíamos: eu quero esse piso, quero essa tinta, e vinha outra pessoa e pagava para nós. Então isso é muito legal, quando tu escolhe o produto e outra pessoa paga a conta. Foi algo realmente que Deus proporcionou para a Igreja Reviver, que foi um marco para a nossa vida, foi um marco para a vida dos pastores, da família Reviver. De repente, quando a gente viu, em 6 meses a igreja estava pronta. E novamente eu fiquei: poxa, e agora? Porque é um valor alto que a gente precisa ter para pagar som, cadeiras, e eu, fiquei realmente um pouco apreensivo. Só que quando nós entramos, nós vimos que realmente Deus está no controle, porque Deus fez um milagre tão grande que ali nós conseguimos equipar todo o ambiente, conseguimos montar todo o sistema da igreja, e Deus providenciou o recurso necessário que nós precisávamos para pagar aquele aluguel. Eu queria cursar psicologia e o meu marido queria muito que eu fizesse serviço social, e para mim não fazia sentido algum, não me via como assistente social. E ele disse: não, mas tu tem que fazer, porque como a gente assumiu, na época nós tínhamos de obra social o Conviver, e eu fui cursar por uma palavra do meu marido, mas sem entender muito. Quando chegou no 5º período da faculdade, era obrigatório fazer um estágio. E todas as portas que eu ia procurar estágio se fechavam. E aí eu cheguei para ele e disse: eu vou ter que trancar a faculdade porque não tem onde eu fazer estágio. E um dia eu estava no fórum resolvendo uma questão de eleitoral, nada a ver com a faculdade, e eu vi uma porta lá, Vara da Infância. E eu entrei e perguntei se havia possibilidade de fazer estágio. E a assistente social falou assim: tem, inclusive quando que você pode começar? E eu disse: eu posso começar agora. E eu comecei aquele estágio na Vara da Infância e da Juventude, e ali eu entendi tudo, o porquê do curso e o porquê eu parar naquela porta. Porque ali eu descobri que o único abrigo infantil da cidade ia se fechar por falta de recursos. E eu cheguei em casa muito indignada, porque o que me deixava muito triste era ver que as crianças da nossa cidade e adolescentes eram apenas um número, não eram vidas. E eu falei: amor, eu não posso fazer nada como estagiária. Eu sou apenas uma estagiária lá dentro. Mas tu, como pastor dessa cidade, tu pode. E esse abrigo tem que ser nosso. Ele tem que vir para a mão da igreja. E eu fiquei relutando para ele ligar e entrar em contato, e ele não entrou. Como eu demorei para ligar, quando eu liguei, ela disse: se você tivesse me ligado semana passada, eu teria até conversado com você e até passado para você. Mas eu já entreguei para a prefeitura e agora não tem mais o que fazer. E tudo bem, quando eu desliguei o telefone, eu pensei comigo: poxa, eu acabei demorando demais.
Mas 3 meses depois eu estava na praia, de repente tinha uma senhora entrando na água e o Espírito Santo falou para mim assim, ó, vai lá falar com aquela senhora. Eu disse, como assim falar com ela? E ele disse, vai lá falar com ela, mas eu não a conhecia. Então eu só obedeci. E eu fui em direção a ela e quando eu estava bem de frente, eu disse, olha, eu conheço a senhora de algum lugar, eu tinha que puxar papo com ela. E o Espírito Santo falando para mim que eu tinha que conversar com ela, mas até então eu não sabia o que ia acontecer. E ela disse, olha, não sei se tu me conheces, eu não te conheço. E ela já foi saindo assim, eu disse, não, mas a senhora nunca foi no Centro de Recuperação Feminino, lá na cidade de Itajaí? Ela disse, não, nunca fui. A senhora mora onde? Ela disse, não, eu moro em Itajaí. Eu disse, então é de Itajaí que a gente se conhece. E aí a gente começou a conversar e tal, e eu puxando papo com ela, e aí ela disse, olha, talvez você me conheça porque eu coordeno o Lar da Criança Feliz. Eu disse, não, eu não acredito que foi com a senhora que eu falei por telefone. Ela disse assim, não, você não é o pastor Júnior, né? Eu disse, sim, eu sou o pastor Júnior. Ela disse, meu Deus, eu falei de você essa semana que eu queria te reencontrar porque desde quando você me ligou, eu senti no meu coração de não entregar mais sua prefeitura e entregar nas suas mãos. E aí ali então testificou, nós marcamos uma reunião. 1 mês depois ela estava passando o Lar da Criança Feliz. Logo que nós assumimos o Lar da Criança, o pastor ele se propôs a fazer algo revolucionário na casa, porque a casa ela estava totalmente sucateada, depredrada, abandonada em relação a cuidados, e por conta de recursos mesmo. E não que a igreja tivesse, porque a gente nunca teve saldo positivo em conta no sentido uma abundância, só que o pastor tinha uma palavra. E eu lembro que assim que a gente assumiu uma instituição, ele fez uma reunião com alguns líderes da igreja. Na época, na sala dele, uma sala pequena, que ele tinha como sala pastoral, como gabinete pastoral, e ele disse, olha, nós temos um desafio e a gente vai construir, a gente vai reformar a casa, uma reforma que para a realidade financeira da época era muito grande. Então nós reformamos a casa, foi uma reforma ali de 2, 3 semanas na época, e logo que nós assumimos, nós conseguimos cumprir com o prazo estabelecido, apresentamos para o judiciário da cidade, para o Ministério Público, para o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente da época, para a Secretaria da Assistência Social, e logo que nós assumimos, o secretário, no finalzinho do ano ainda, no mesmo ano de 2015, ele fez contato novamente com o pastor, que sempre foi muito presente nas reuniões, para assumir a responsabilidade do lar do adolescente que tinha. O lar do adolescente até então, ele era administrado especificamente pela prefeitura da cidade, pela Secretaria da Assistência, mas ele estava de igual forma, ou melhor, até pior. Surgiu também o desafio de nós assumirmos a responsabilidade. Então nós começamos os trâmites, o processo de registro de associação, registro de conselho, abertura local, locação de uma casa na cidade que viesse trazer acolhimento para os adolescentes. Só que diferentemente das crianças e das mulheres que quando nós assumimos, todas as portas que nós batíamos na época para alugar, as pessoas diziam não, porque elas enxergavam o adolescente de uma forma negativa, de uma forma pejorativa. Mas Deus foi bom com a gente, Deus olhou para nós de uma forma muito especial, se é que a gente pode dizer assim, e a gente conseguiu uma casa, o pastor bateu de porta em porta, o pastor Anísio, o pastor Júnior antes, para conseguirmos um local, e a gente conseguiu uma casa que nós estamos até hoje, ali no Morro da Cruz, e a gente, assim como a gente fez com todos os nossos projetos, a expressão excelência abençoa as pessoas e honra a Deus, ela é fundamental na história da Igreja Reviver. E de igual forma a gente também, com muita excelência, com muito cuidado, com muita atenção, a gente reformou aquela casa, mobiliamos aquela casa, estruturamos aquela casa. Foi fundamental para toda a história dos adolescentes que estão com a gente hoje. E o Templo da Ressacada foi um momento de crescimento incrível, porque quando nós saímos da oficina de 200 pessoas para um templo de 700, nós em poucos dias já estava lotada novamente a igreja e nós já estávamos fazendo um trabalho incrível naquela região, na cidade de Itajaí e também no estado. Foi um momento muito bom que nos proporcionou chegar até aqui, onde nós estamos hoje. Foi bem desafiador chegar aqui, aonde nós estamos, mas assim, foi realmente incrível porque eu decidi ouvir e obedecer aquilo que Deus estava falando ao meu coração. E para muitos era loucura. Eu lembro que nós tínhamos R$ 1.850 na conta bancária da igreja e eu estava sonhando com um templo para mais de 2.500 pessoas sentadas. Mas eu tinha uma palavra e eu decidi acreditar e andar sobre essa palavra. E sem recursos, precisava de muita fé. E não faltou fé, tanto para mim, para Michele, para os pastores da igreja. Todos estavam completamente unidos com o mesmo propósito. Por mais que nós ouvimos muitas palavras e pessoas questionando, que nós não daríamos conta, para que fazer uma igreja tão grande, mas Deus estava me mostrando isso. E entre o que as pessoas falavam e o que Deus falava, eu estava realmente focado nas palavras
palavra do Senhor. Então nós decidimos iniciar a obra depois de uma negociação e não tínhamos dinheiro nem para cavar as sapatas aqui da igreja. Eu lembro que o Alisson chegava para mim, o pastor Ivonei, olha, não temos condições de pagar o cara da máquina. E eu sempre dizia, quando que encerra aí o período dele? Daqui 2 dias, 3 dias, na sexta-feira. Então até lá Deus vai fazer. E Deus sempre fez. Cara, caminhar ao lado do pastor Júnior realmente é algo desafiador. Para quem sabe, eu sou da área de exatas e para mim a parte contábil é muito prática. 1 mais 1 é 2 e não passa disso. E caminhando ao lado do pastor Júnior é algo como caminhar nas águas, assim, é algo sobrenatural. E quando ele trouxe o desafio de construir esse novo templo com R$1.850 na conta, eu orei e falei, Deus, acalma meu coração, porque é algo realmente desafiador. Mas o pastor Júnior tem uma fé e uma visão que vai além do ser humano, é algo sobrenatural, assim. E quando ele iniciou esse projeto, nós realmente abraçamos. Iniciamos uma obra sem recurso. Na verdade, a maioria do que a Igreja Reviver fez até hoje, ela iniciou sem recurso e Deus mandou o recurso que nós precisávamos. E o fato que mais me marcou na construção desse templo foi que tudo nós comprávamos pela fé. Então, para construir essas paredes, nós compramos tijolos e passamos alguns cheques. E pela fé nós sabíamos que esses cheques seriam compensados na data correta. Numa semana iria cair um cheque, um valor super alto. E eu cheguei na segunda-feira, pastor Júnior, e falei, pastor, não tem recurso suficiente para a semana. E o que nós vamos fazer? E eu, como da área de exato, já fui atrás de alternativas, empréstimos, coisa e tal. E o pastor, não vamos emprestar nada, não vamos tomar nada de empréstimo e vamos confiar, porque foi Deus que me deu a direção de construir esse templo. É Ele que vai suprir todas as necessidades. E o pastor Júnior, na hora, falou, Alisson, vamos orar. E aí nós oramos, botamos o joelho no chão, nós realmente pedimos, Deus, faça o seu milagre. Mas o cheque vencia daqui a algumas horas. E aí eu liguei na agência bancária, falei com a nossa gerente, perguntei, até que horas você consegue segurar? E ela falou que até 1h da tarde precisava ter o recurso necessário, senão o cheque iria voltar. E nisso eu falei pro pastor Júnior, nessa hora eu já estava apavorado, e ele falou, vamos orar. E deu 11h da manhã, deu meio-dia e nada. Eu falei, pastor Júnior, eu tô desesperado, o que a gente faz? Ele falou, continua orando que Deus vai fazer o milagre. Mas era só mais 1 hora que nós tínhamos. E ali nós fomos almoçar, e quando voltamos, 10 minutos antes, eu liguei pra gerente para tentar renegociar, e ela falou, por que renegociar? Mas o cheque já foi compensado, tem dinheiro na conta. Eu, como assim tem dinheiro? Caiu o depósito exatamente do valor do cheque. E ali nós ficamos realmente impressionados, porque Deus fez um milagre incrível. Eu já achei que era um milagre sobrenatural na nossa vida, na vida da igreja, mas ali no final de semana, enquanto eu estava confraternizando com os diáconos, um dos diáconos me perguntou, Alisson, como é que está a construção da igreja? Eu falei, cara, nós estamos passando muitos desafios, mas Deus tem sido bom conosco e tem suprido todas as necessidades. E falei esse episódio do cheque para ele. Na hora ele começou a chorar, e aí eu falei, cara, não vai dizer que foi você que depositou o dinheiro. E ali ele contou um testemunho, que ele vendeu um terreno anos atrás, e ele fez como propósito dizimar todo o valor do terreno. Só que ele nunca tinha feito isso, tinha passado já um tempo muito grande. E naquele dia, o Espírito Santo incomodou tanto ele e a esposa, que um ligou para o outro e falou, nós temos que fazer o dízimo hoje. E naquele dia, meio-dia, eles foram no banco e fizeram exatamente o valor do cheque que nós precisávamos. A gente foi convocado para uma reunião de liderança, né? O pastor chamou a gente. Era uma reunião de alinhamento, uma reunião de visão, uma reunião para estabelecer a visão, para realinhar a visão, que isso é muito fundamental na vida da igreja. E antes da reunião, nós estávamos numa reunião de diretoria na época. E eu lembro que a gente falava sobre o desafio financeiro que vinha. O Alisson era administrador, como é até hoje. Que nós não tínhamos verba para construir essa igreja, o templo atual. Deus estava provendo a cada dia, a cada semana, era a cada minuto. O desafio do cimento, o desafio do concreto, o desafio da ferragem, o desafio da tinta, o desafio da mão de obra. E alguns de nós, não vou precisar talvez quem exatamente, disse assim que estava disposto a doar suas alianças. E quando a gente fala de doar uma aliança de casamento, tem aquela sensação de que, nossa, um dia eu decidi me casar com minha esposa e como símbolo da união, e a gente fala isso muito nos casamentos, nosso pastor ministra sobre isso nos casamentos também, a aliança é um sinal externo do compromisso que o casal tem um com o outro. E todos que estavam ali na sala de diretoria, a gente não pensou 2 vezes. Isso. Simplesmente a gente pegou, tiramos a nossa aliança e entregamos, porque nós sabíamos que o que Deus iria fazer era bem maior do que aquelas alianças. A construção desse templo atual, eu lembro de muitas coisas. Tinha uma pessoa que praticamente não saía daqui, que era o Itamar, e ele fazia tudo. Ele fazia os almoços, ele ajudava com várias coisas, ele fazia as imagens de drone. Eu lembro que uma vez a gente quebrou o drone dele todinho aqui na vizinhança. Eu lembro que eu e ele tava pilotando o drone e ele falou, não, queres ver uma coisa que ele faz? E ele bateu no prédio aqui do lado, espatifou o drone.
Mas o Itamar tenho várias imagens, várias lembranças dele aqui na construção desse novo templo. A gente vinha aqui e trabalhava dia e noite. Eu lembro que eu e várias pessoas que estavam trabalhando aqui, cavando as sapatas, passando as corrugadas debaixo do templo, lixando as portas. Qualquer porta que você vê aí, ó, lixei quase todas, hein? Eu lembro que eu cheguei a ficar doente de tanta porta que eu lixei, porque era muito pó e rinite atacava, enfim, mas a gente estava feliz que estava tudo ficando pronto. Nós construímos essa igreja em 1 ano e 2 meses, sem ficar devendo R$1 para ninguém, para a glória de Deus, para que realmente a obra de Deus fosse ampliada aqui na cidade. E hoje são milhares e milhares de pessoas que acabam entrando aqui na nave para viver realmente aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Muitas pessoas sabem da minha história e sabem o quanto eu sofri, o quanto a minha família sofreu por conta de ter um pai alcoólatra, um pai dirigido por um vício. Então, eu me criei num lar completamente disfuncional e com isso eu me criei com muito medo, com muitos receios. Eu me tornei uma criança distorcida. E quando eu tive um encontro com Deus, Deus começou a restaurar todas as feridas que estavam abertas. E sabe, eu louvo a Deus porque a nossa dor hoje, amanhã pode ser o nosso maior testemunho. E aquilo que, na verdade, estava traçado para nos paralisar e para nos matar, Deus nos traz vida e nos leva a realmente ser usados para sermos canal de bênção na vida de outras pessoas. Por exemplo, eu que fui órfão de pai vivo quando criança, hoje nós temos um orfanato, um abrigo de crianças de 0 a 12 anos. Eu que fui órfão de pai vivo na adolescência, hoje temos um orfanato, um abrigo também de adolescentes, de 12 a 18 anos. Eu que tive um pai viciado, temos o Centro de Recuperação Feminino, que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres portadoras de vírus HIV. Eu que passei por necessidade, hoje nós temos o projeto Mercado Solidário, onde famílias carentes se cadastram, são visitadas e elas recebem um dinheiro solidário e com esse dinheiro solidário elas vão no nosso mercado e elas fazem as compras. Eu que nunca pratiquei esportes, hoje temos alguns projetos de esportes. Tive também problema com a escola, compramos um terreno no Haiti e o nosso projeto futuramente é construir uma escola no Haiti. Mas ainda que a escola não chegue, nós temos centenas de crianças onde nós pagamos todo mês para que essas crianças possam ter uma escola onde essas crianças possam estudar, onde elas possam ser assistidas, acolhidas e destinadas a um futuro promissor. Tem muita história para a gente contar. Tem muito testemunho de vida transformada, de vida curada, porque a gente tinha um sonho de estender a mão para as pessoas. O sentimento que veio no meu coração de a gente partir de 8 para 8 mil pessoas, lógico que eu sou muito grato, é lindo ver o que Deus tem feito nessa família igreja, mas o que eu fico impressionado e o que de fato me chama a atenção, que vem ao meu coração, é que mesmo com aquelas 8 pessoas, a motivação sempre foi a mesma, que é levar Jesus às pessoas, servir as famílias. Para mim é uma alegria, ver a igreja cheia. A gente trabalha no diaconato e sempre fica mais atrás, assim. Então é uma emoção, é lindo de ver, pessoas sendo curadas, sendo restauradas aqui na casa do Senhor. É Deus, é milagre, são milagres. É que quando nós estamos na direção certa, no propósito certo, as coisas acontecem. Em primeiro lugar, eu me sinto assim privilegiada de fazer parte dessa história, Eu nunca imaginava na minha adolescência, juventude, que um dia eu ia ser pastora e ia estar num ministério tão lindo como é o ministério da Igreja Reviver. Então a gente olhando tudo isso, assim, é um privilégio de fazer parte dessa história, De 8 pessoas hoje em dia, eu me alegro muito. A gente vê essa igreja, não tem explicação. É Deus que está mesmo com a nossa igreja. Eu fico feliz, fico tão feliz. Eu oro todo dia pela igreja. Que Deus abençoe cada vez mais. Daqui uns dias vai ficar pequena, a gente está vendo, já vai ficar pequena também. Já vai ter que ir para outro lugar. E hoje eu me sinto feliz por ver isso, por ver o crescimento, por ver a obra de Deus e que isso realmente permaneça por muito tempo, por muitos anos, ganhando almas, levando o Evangelho de Cristo, levando a igreja a se fortalecer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, até o dia da sua vinda, quando Ele virá buscar a sua igreja para que a igreja possa, com Cristo, viver e reinar
eternamente no céu. Parabéns, pastor, parabéns, igreja, que Deus continua derramando graça e derramando bênção e que muitos milagres, muitas coisas Deus pode fazer, porque Deus, Ele realmente opera quando há dedicação, quando há empenho, quando há sinceridade, quando há amor, quando há humildade e fé. Desde quando nós plantamos a Igreja Reviver, ela vem crescendo. E eu vejo que hoje ela tem um papel muito importante na sociedade. Não só aqui como igreja sede, mas a Igreja Reviver está se ampliando, está realmente indo em lugares que precisa realmente pregar o Evangelho, como na Argentina, no Haiti, no Rio Grande do Sul. E eu louvo a Deus por isso. Se Deus trouxe a gente até aqui, o futuro ele é extraordinário. E os próximos 15 anos, eu creio que Deus fará muitas outras coisas, né? Deus tem colocado muitas coisas nos nossos corações. Nós estamos com grandes projetos para nós ampliarmos as obras sociais, plantarmos mais igrejas, enviarmos missionários, porque sabemos que a nossa igreja tem um chamado global. O que eu vejo que é interessante desde o início, que é algo que Deus colocou no nosso coração, na verdade, antes mesmo de Reviver, antes de igreja, nosso ministério ele nunca ficou dentro de quatro paredes. Sempre foi algo para a sociedade, isso sempre foi algo que ardeu muito no nosso coração, que foi assistir os órfãos, as viúvas. Eu vejo que os próximos 15 anos nós vamos muito além do que a gente faz, porque ainda é muito pouco, precisa ser feito muito além disso. Então os sonhos são grandes e eu tenho certeza que Deus ele está com a gente em cada um desses sonhos. Os sonhos são grandes, estou ansioso para viver os próximos anos. Eu estava em todas as reuniões do Itamar. Mas foi congregar mesmo depois de nós? Até porque tu não segurou a pá. Tu não segurou a pá. Eu estava na inauguração, tu não estava no concreto. Não botou o TNT. Eu não estava no TNT. Quem que dá mais ordem? Pode parar! Sobe! Ei, não! No TNT eu não subi. Não TNT não. No TNT eu não subi porque eu tinha medo de altura. Vocês estão dizendo. Para Deus ele fez o seguinte: para uns ele deu habilidade, para outros ele deu inteligência. Para te coração? Não. Então uns trabalhavam e outros mandavam para trabalhar. Vocês nunca me deixaram pegando pesado, porque vocês entendem que Deus deu para mim a capacidade de pensar. Eu me lembro que tu me levou que vai ser a igreja, daí eles tinham um pessoal carregando areia. Isso. Eu acho que até bem aquela foto que ele viu tinha. o pessoal carregando areia. Isso, ele mostrou. E o caminhão Ele nem levava café para nós. E aí na inauguração da igreja, vocês lembram da inauguração? Inauguração da igreja, 250 cadeiras, 280 pessoas, igreja cheia. Aí nós assim, ó, meu Deus, amanhã estamos bem. Aí domingo, 8. Ai, misericórdia. Aí foi a realidade. Domingo, 8 pessoas. No segundo balcão da sala que virou. Daqui a pouco o Alisson. Meu Deus, pequenininho. Eu entrava de frente e saía de ré. Estreitinho. Era estreitinho. A festa das crianças que foi Era as crianças, tu lembra? Eu lembro do resultado. O pastor pegou a motoquinha, foi lá no Matador. Escola por escola, cara. Foi lá, sábado vai ter a festa das crianças. Ele foi. Quando eu cheguei era 1h15. Cara, eu ia ser. Eu tinha mais de 800 crianças. Tinha mais de muita criança. Tinha criança que entrava 5 vezes na fila. Cachorro quente. Lembra do cachorro quente que era molho pra tudo quanto é lado? Assim, ó, acabou a festa. Mais de 1000 crianças. A rua. A rua. Aí vocês lembram aquela criança que passou mal? O pastor Júnior pegou no colo, levou no altar e levou por ela? E ela voltou. A menina estava com febre. Levaram a menina com febre, uma criança com febre. Ela começou a convulsionar. Isso. Ela começou a convulsionar por causa da febre. O pastor Júnior pegou no colo assim, levou ela no altar. Devia ter o quê? Mais de 1000 pessoas ali? Mais de 1000 crianças. Tinha mais de 1000 crianças. Era muita gente. Encheu a igreja, encheu o balcão cheio, a rua cheia. Que nem a multiplicação dos dias, porque Tinha criança que entrava 3, 4 vezes na frente. Aham. eles viram que dava, né? Nem até o final, já entrava no meio. E o Itamar fazendo pipoca, daí a mulher falou assim, ó. Foi nessa que o Itamar fez a pipoca e deu o milho para ela? Claro. Foi na mesma? Foi na outra? Ela queria ir com banha, né? Não, a pipoca é de... Ela queria com A banha. pipoca é feita com o quê? Sim. Aí pegou, botou o milhozinho no copinho pra ela, faz em casa, que a gente que quer.
Itamar era um figura. Fazia em casa que... Tem uma cena que eu gravo do Itamar, assim, ficou muito firme comigo, né? Nós marcamos uma reunião lá no Conviver, eu, a Tina e ele. Ele do lado do adolescente, eu do Conviver e a Tina do lado da criança. Marcamos para 14 horas. Eu estou vindo da igreja, cheguei lá 14h01 no portão. O portão abriu e o Itamar assim, ó. Braços cruzados, bem na frente do portão assim. Aí eu estou entrando pro carro assim, ô Nenê! Falei, que é, Itamar? Marcamos para as 14 horas a reunião. 14h01. Itamar, 14h01. 14h01 não é 14 horas. Ai, vai ruim. Agora vocês imaginam que eu passava com ele aqui no culto. Ó, olha o horário. 19h05, olha aí. Não, quando era o pastor Anísio que pregava, ele ficava doido. Jesus amado. Você fica... Subiu. Marcou bastante. Primeiro vendedor nosso. Eu lembro que eu tomei um choque nele que... Por isso que não trabalha. Quando vai trabalhar, se machuca ainda. Estávamos falando, eu, você, o pastor Ivonei. A gente fazia ata para isso. Eu fazia A gente fazia ata para comprar bebedouro. A gente fazia ata para comprar divisório. E chegou uma mulher e disse assim, nós estávamos falando sobre bebedouro, porque nós tínhamos um banheiro, uma torneira só. Era só um E banheiro. botamos bebedouro ali do lado ainda. Aí nós estávamos falando sobre bebedouro, que tinha que comprar um bebedouro. A mulher chegou, bateu na porta, pode falar, pastor. Eu quero doar um bebedouro. É a felicidade, né? Eu estava descascado atrás, né? Quando eu fui botar o cara lá. Marcou de amor na igreja, foi lembra da doação das alianças? Eu acho que pegou junto. Alianças. Com todo mundo sem A aliança. gente aprendeu a se desprender de uma coisa material, né? Porque muita aliança. Eu me lembro até hoje. A tua aliança, todo mundo se deu aliança, né? Eu me lembro até hoje de comprar aliança. Era pra comprar o quê? Era com tijolo? O que era? Não, era para a construção. Pra construção, né? Pagou aquela semana e sobrou. Tu lembra que tu fez a adoção de aliança? Sim. Lembra? Não lembro. Não lembra? O Alisson também doou, ele e a Sara, só que ele não deu. Eu paguei avaliar. O valor da aliança. E aí eu fui lá e paguei e comprei. Porque nós íamos vender, né? Você que vendia as alianças. Aí nós ofertamos, aí qual o valor dessa aliança que o cara vai pagar? Tanto. Aí eu fui e paguei as alianças e comprei. Aí depois eu perdi. Olha, fazer parte da igreja Reviver para mim é a realização de um sonho de guri. De estar inserido, estar junto, participando de alguma coisa, fazendo parte de alguma coisa muito maior daquilo que eu pensava ou imaginava. Então, hoje, ser um pastor na igreja Reviver é entender que eu estou colaborando com a nossa cidade, com o nosso estado e com o nosso Brasil, tentando levar assim, o maior número de pessoas perdidas a se encontrarem, a acharem um destino e seguir para a eternidade. Esse é a maior alegria que eu tenho de fazer parte da igreja Reviver. Para mim é uma família. Para mim também, é uma família assim, ó. Não o fato de só fazer parte da igreja, porque fazer parte da igreja é algo muito pouco, assim, mas a oportunidade de poder servir e mesmo, digamos assim, hoje existem várias pessoas que servem e mesmo aquele que acha que faz pouco, ele está servindo ao corpo que está alcançando novas vidas. Então isso, tipo, poder fazer parte de um organismo desse que alcança novas pessoas é algo muito incrível. Porque quantas famílias a gente tem restaurado, quantas assim, crianças a gente tem cuidado, quantos órfãos a gente tem direcionado. E querendo ou não, nós fazemos parte disso. E como tu falaste ali, né, com relação à família, né? Olha só, família, praticamente os 8 que começaram, ou 9, ou 10 ali, o início mesmo, falta só um, né? Só o Itamar. Falta só o Itamar, que está na eternidade. Aqueles que começaram, né, que realmente ali fizeram parte. Por isso que falar em família é muito bonito, é muito bacana, porque realmente é uma família para pertencer. E ser escolhido foi um privilégio de participar dessa história, né? Se a gente for ver a nossa vida, de estar nessa história da igreja, 15 anos, de tudo que a gente já passou e que vai passar, é gratificante, só Deus mesmo. Tudo improvável, aqui plano de improvável. Provável, com certeza. Essa história antes de 2010, jamais imaginava isso. Nunca. Na verdade, a igreja Reviver, ela nasceu primeiramente no coração de Deus. Né? Tá aí a prova. Tá aí a prova.
hoje é, né? E a gente está aí dentro do Brasil, é uma igreja ambulante, uma igreja, né, voltado para a sociedade, para a mazela da sociedade, e é isso, a igreja reviver, né? E é o que a gente sempre fala, né? A gente já escutou isso várias vezes, nosso paizão sempre fala. Ele diz assim, ó, se amanhã deixasse de existir a igreja reviver, faria falta para Itajaí? Itajaí sentiria essa perda, o Estado sentiria essa perda, o Brasil sentiria essa perda? Certamente que sim, por quê? Porque não é só Itajaí, quantas pessoas do Brasil e fora do Brasil já vieram aqui para ver como é que a gente trabalha, o nosso trabalho, a forma que a gente trabalha, o jeito que a gente cuida das nossas obras sociais, e tem sido assim algo extraordinário o que Deus tem feito nessa cidade através da Igreja Rever, através do nosso paizão Júnior Rostirola, da sua família, a pastora Michele, o João agora voando como uma águia, ou seja, é uma família com propósito. Feliz de ter juntado parte da Liga da Justiça. Enquanto Liga da Justiça. Enquanto isso,